Seja bem-vinda a mais um episódio do Ela Pode, Ela Faz, que não é só um podcast, é uma comunidade de mulheres que fazem acontecer. E no episódio de hoje eu tô com uma convidada muito maravilhosa, muito especial, que é uma empreendedora realizada aí da área da saúde capilar. Ela é tricologista, tem a sua própria marca de produtos capilares e é uma pessoa que eu admiro muito. Conheçam ela, Aline Liberati. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Podcast incrível por uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço, amiga. Você sabe que você é muito especial pra mim, a sua história é muito especial pra mim. Você não poderia faltar no meu podcast, é óbvio. E se apresenta um pouco melhor, conta um pouco mais sobre você, o que você faz, para o pessoal conhecer você e a sua história. Perfeito. Pessoal, eu sou Aline Liberati. Venho trabalhando aí com a tricologia também, especialista em dermoterapia capilar. Eu sou mamãe de 3 crianças, Agora criando os produtos, iniciei a marca Liberati Professional também. Estou com a doutora Fio Clínica Capilar. E é um processo, de cada vez, um passo de cada vez, algumas conquistas, Muitas conquistas. Sim, é muito contente mesmo em trazer para as pessoas coisas boas mesmo, que podem mudar e transformar a vida delas. Desde a autoestima até uma profissão mesmo, É isso mesmo. Para esse primeiro quadro, que a gente divide em quadros, ele se chama do começo ao sucesso. E ele serve justamente para as pessoas conhecerem a sua trajetória. A gente já conhece um pouco de você, o que você faz, seu trabalho e tudo mais, mas a gente quer saber todo o caminho e o percurso que te levou até aqui hoje, que te trouxe até aqui. Então, desde o zero até hoje. Pode contar um pouco mais de como foi essa zero até hoje, Meu Como Deus! que tudo começou assim para você nessa área na da parte da profissional? Saúde? Sim. Então, em 2006, fui trabalhar para Microlins, para Embeleze. Então, foi onde eu conheci os profissionais mesmo da beleza, essa transformação da vida das pessoas, matricular ali as pessoas. Então, tive esse primeiro contato mesmo com a beleza, Então, ali fui observando, fui estudando, comecei a ter a oportunidade de maquiar, ganhei o curso de maquiadora, ia nos salões. Até tem uma amiga mesmo que ela me ligou um dia, veio maquiar aqui uma madrinha. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Nunca cheguei nessa parte. Não, e agora meu coração disparou, E falei, vamos nessa, vamos embora. Que legal. Depois comecei a trabalhar a parte de cabeleireira mesmo. Então também eu ia, atendia, consegui comprar um Peugeotzinho lá, Então eu ia na casa das clientes, tinha bolsinha. Você tinha mais ou menos quantos anos, assim, nessa época? Ali eu tava o quê? Eu ainda era, pra mim, eu era adolescente, do 18 aos 20 eu ainda era adolescente. Então, ali fui caminhando, indo mesmo, fazendo os cronogramas, E trabalhando bastante ali. Aí eu tive depois foi um problemão mesmo, problemão de saúde, ninguém descobriu o que era, o que estava acontecendo, não fechava diagnóstico, fui definhando ali, Magreza extrema, cabelos caindo, feridas, sem andar. Então eu fui perdendo daí toda a beleza, toda a vida, E fiquei sem cabelo também. Nossa. Então isso foi algo que foi me despertando também ao longo depois do tempo. Para essa área da saúde capilar. E exatamente. Isso foi uma coisa que foi ficando muito marcada mesmo ali na minha vida, nesse pedaço, Então, foi uma depressão muito difícil, uma trajetória bem difícil mesmo, No meio disso tudo, um relacionamento abusivo, bem complicado, que foi onde a coisa foi virando assim... ridiculamente. Na verdade, a gente olha assim com os olhos de hoje e vê que foi uma coisa muito ridícula, Como foi acontecendo tudo isso? Como chegou a esse ponto? E tudo de uma vez, Tudo de uma vez. E ali também a questão mesmo de não aguentar mais. Não aguentava mais, E um suicídio. Tentativa de um suicídio.
no meio disso tudo, né? O que eu estou contando aqui foi todo no processo de onde eu ia realmente para casa das pessoas fazer os cabelos. Entendi. Nós tínhamos começado o digital dentro da Embeleze, então eu era o símbolo, a entrada ali para as pessoas, né? Entendi. Então sempre maquiada, fazia lives mesmo no Facebook, tudo. Então imagina a destruição que não foi. Deve ter sido muito difícil, né? Para uma pessoa sim. que trabalhava na área da beleza, sentir que você estava perdendo todo esse vigor, né? Exatamente. Porque acho que o cabelo para mulher significa tudo, né? Aquela magreza, feridas, cabelo, tudo indo embora, tudo, né? E nenhum diagnóstico fechando, e aquela turbulência de relacionamento, problemas, álcool, outros problemas, drogas, tudo muito embalado, tudo junto. Uma coisa na outra. E o médico olhando e falando assim, eu vou te tratar como lúpus, porque senão você vai morrer. Né? Como que vamos fazer? Então eu cheguei numa pressão que eu não aguentei mais. E dali eu fui sim para uma clínica para cuidar, né, da minha saúde mental. Até eu brinco muito, eu tenho uma coisa assim, eu fiz ótimas amizades lá dentro, sim, né? Sim. E eu falava para as meninas, falava assim, meu lugar não é aqui. Meu lugar é lá do outro lado da rua. Por quê? Do outro lado da rua tinha um clube. O nosso clube. O clube. Exatamente. É verdade, em frente à clínica. Exatamente. Então eu falava, meu lugar não é aqui. Meu lugar é lá do outro lado da rua, né? E aí eu me recuperei, na verdade. Fui me recuperando nesse processo todo. Tive ali algo bem sobrenatural mesmo, uma cura maravilhosa dentro da igreja mesmo, sim, né? Ali é onde o Espírito Santo realmente ele agiu, ele limpou o meu corpo, sim, né? E começou a ser uma virada bem chave mesmo na minha vida. Saí, né, da clínica também, passei por esse processo da igreja. E aí voltei para o trabalho, né? Que eu estava de licença, e eu sentei na recepção ali da Embeleze, né? Esperando a demissão. Né? E ela me viu pela câmera, ela ligou para a filha dela e falou assim, o que a Aline está sentada ali? Manda ela ir trabalhar. Nossa. Aí eu, oi. Aí lá estava a minha sala. Meu computador, tudo organizado, limpo, arrumado para mim, mudado, né? Sim. Um conforto bem bacana, né? E dali foi. E aí foi bem surpreendente, passamos pela pandemia. Nessa pandemia foi mais surpreendente ainda, né, a questão de pessoas fechando, tendo que realmente encerrar as empresas, né? Foi muito desafiador. Ali eu comecei a fazer uma estrutura de lives, uma segurança para os alunos, maior número de matrículas também, pessoas com vontade de mudar a vida. Eu vi as pessoas acreditavam que ia passar assim, né? E a gente dando essa força através de lives, né? Tem até uma que eu tô até com uns tic-tacs de cabelo, uma maquiagem. Você sempre teve, né, essa veia mais empreendedora, mesmo quando você trabalhava no CLT. Exatamente. A Janete, ela fez uma parte da minha vida, aliás, ela fez parte da minha vida toda ali, onde eu acredito que ela me mentorou mesmo, né? Ela é uma mulher muito guerreira e ali eu fui me espelhando, crescendo junto, com grandes oportunidades mesmo. Eu acho que é muito legal essa troca que pouca gente tem, né, no início do empreender, de confiar em alguém, de ter alguém ali que cuida de você, que te pega na mão e te leva ali dentro. Claro, eu tenho pessoas maravilhosas onde me ajudaram muito a crescer profissionalmente, que são parceiros, né? Você sabe que você também, como cliente, a gente sempre teve uma troca muito legal em quesito de história, de propósito e tudo mais. Mas eu acredito que tem pessoas que, se você tira essa pessoa da equação, não existe o restante da trajetória, né? E nós, mulheres, principalmente. Porque acho que é tão difícil a gente encontrar essa conexão de apoio no empreender, até mesmo no mercado de trabalho. Exatamente. Eu, desde sempre, trabalhei, desde muito jovem, no CLT.
E eu lembro de escutar muito outras mulheres falando, mas trabalhar com homem é muito melhor do que trabalhar com mulher. Não. Porque com a mulher tem fofoca, homem não faz fofoca. Você já ouviu isso? Muito, já ouvi muito. E é muito comum escutar isso. E aí eu ficava pensando, poxa, mas eu não era pra ser assim, né? Nós compartilhamos tantas dores ali no dia a dia, né? Na vida como mulher. Então, é muito, muito genuíno ver esse tipo de conexão. Exatamente. Ali, nesse meio tempo todo que eu contei, toda essa coisas ruins mesmo, haviam, sim, mulheres ali, né, tentando afogar. A gente vê isso é muito triste. É muito triste. Eu acredito que hoje está começando essa coisa de mulher realmente ajudar a mulher, se apoiar. levantar, se apoiar, mas às vezes a gente pega uns comentários de Instagram que é ridículo. Aos comentários de algumas mulheres para outras mulheres, né? Ainda existe muito. E a internet facilitou isso. Facilitou. Mas eu tive a sorte grande de ter uma pessoa que ela me apresentava como amiga. Sim. Ela não me apresentava como funcionária. Ela sempre me apresentou como amiga. E ela me ajudou muito. Ela me deu o curso de maquiagem. Ela foi tentando dar uma lapidada, né, ali em algumas coisas. E ela esteve comigo. Quando eu comecei a ficar muito doente, ninguém acreditava, algumas pessoas ruins mesmo, falando algumas coisas, né, ali, bem para atacar mesmo. Não, ela me levando ao médico, escolhendo melhores doutores ali pra gente, né, melhorar, descobrir o que vamos fazer, né? E você até hoje não teve um diagnóstico? Não fecha diagnóstico. Não fecha diagnóstico. Eu tive uma cura incrível ali, mas eu não fecho. Espiritual mesmo, né? Bem espiritual, né? Depois eu tive, sim, outros problemas devido a esse relacionamento abusivo mesmo. Sim. Mas esses problemas, daí a gente sabia o que era e se cuidou, foi né? Tratado. Foi sim. Mas desta fase aí, não. Dessa fase foi uma fase muito difícil. Eu imagino. Né? E aí, a gente passando pela pandemia ali, a unidade, né, a franchise mesmo, ligando ali, Janete, vamos fazer uma palestra aí, mostrar, falar com o pessoal, os donos das franquias, com as franquias, o que está fazendo, como está fazendo. O que tem sido feito, né? E a Janete, eu não sei. Eu vou passar para a Aline, que ela que vai, quem sabe. Que legal! Tive a oportunidade, me senti muito honrada, honrar a nossa empresa, né? Que eu falava, nossa empresa. Claro. Quando você está engajado naquela causa, você faz parte, né, daquele processo. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente não vê dentro das empresas com os funcionários. Muito difícil. É extremamente horrível. E isso faz parte de uma energia tão sensacional que você vai criando até o seu futuro, né? Até quando você Como sai você dali. vai ter algo se você não consegue nem cuidar de algo de outra pessoa também, né? Ali, assim, quando a gente de fato trabalha, né? Sim. Para outras pessoas, nós não vemos. Que de fato, eu concordo muito com essa sua visão de que hoje em dia é difícil de encontrar, mas eu acredito que também existem empresas e empresas. Empresas que são casas, empresas que você se sente sugado. E justamente por conta dessa cultura que a própria ali, diretora ou diretor, né, tem que cultivar dentro da empresa para engajar os funcionários. Imagina, ela te deu um curso porque ela acreditava no seu potencial. Também é muito difícil encontrar pessoas assim. Fui professora lá, futuramente, depois que eu já tinha saído. Te deu essa oportunidade? Também fui, já com o estúdio, que na época era estúdio, né? E aí passou a pandemia, eu ia muito tomar café da manhã na casa da Janete. Vou invadir a casa dela. Eu amo um café da manhã, amo um brunch. Adoro. Eu faço isso na casa da minha irmã. Maravilhoso. Toda manhã eu vou lá, amo. E aí? É ótimo isso, né? É muito adoro. gostoso. Modifica o dia da gente. O dia, isso. né? Parece que começa mais... Exatamente, já começa mais leve, já começa ali a energia mesmo. Faz toda uma diferença ali, né? Sim. E aí cheguei, né, lá na casa dela e falei assim, Janete, eu nem acreditava, né? Eu falei, Janete, eu preciso me demitir. Agora eu sou empresária. O momento. Ela, o quê? Porque tudo aconteceu de uma hora para outra.
sabe? Caminhou Então, pra de isso. toda aquela situação que nós passamos, aí eu consegui aquele foco grávida, na pandemia grávida da Olivia, a minha filhinha que tem 4 anos, né? Fazendo todas as mudanças. Tem um ano de diferença, seus 2 filhos mais novos? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Bem próximo, né? A Olivia, ela tava fazendo 1 ano e eu já tava grávida do Ravê, né? Entendi. Então, bate quase 2 Bem anos próximo, ali. né? Exatamente. Aí, como aconteceu tudo isso, né? Uma amiga minha me mandou uma mensagem. Amiga, você não sabe quem quer comprar um estúdio? E olha só que engraçado. Há bastante tempo eu falava pra minha mãe assim, mãe, tava construindo até aquelas salas do lado era Cidade de Canção ainda. Ah, Eu falava sim. pra minha mãe. Ali do ladinho. Falava, mãe, se eu pudesse, olha essas salas, eu faria um estúdio, né? Eu tô cansada de ir em casa, porque eu trabalhava meu horário comercial, depois das 18 eu ainda fazia essa rotina na casa das pessoas. Entendi. E mais uma vez a Janete me ajudando também, me oferecendo, me dando espaço, sem me cobrar aluguel, sem me cobrar água, ar-condicionado. Para que eu atendesse até os domingos na sala de aula do cabeleireiro. Nossa, que beleza. Então eu aproveitava tudo que eu podia aproveitar, sabe? Eu até brinco muito, assim. Pode me chamar de doido que for. Isso que eu sou uma doida empenhada, eu Sim. sou. Com objetivo. Uma doida com objetivo. Eu sou muito empenhada. E eu acho que pra gente empreender Tem que ser. e pôr as práticas, a gente tem que ter um provasamento, né? Tem que ser. Não tem outra coisa pra Não fazer. tem outro caminho. Não. Isso. Então, aí essa amiga me mandou essa mensagem, né? E eu já tinha conversado algumas coisas, mas como? Como eu vou montar uma estrutura de um estúdio? Ali um aluguel devia ser absurdíssimo na época, né? Sim. E então, essa amiga me mandou mensagem, cheguei em casa, né? Mãe, vamos comprar um estúdio? Você entra com a grana e eu entro com o trabalho. Minha mãe falou assim, capital de trabalho. Aonde? Eu, como assim? Para de ser doida. Né? Essa é a minha maior frase. Para de ser doida. Eu sendo doida. Eu sendo doida. Aí, não, mas vamos ver. Vamos ver. Ela esperou o melhor momento, porque quando meu pai faleceu, ele deixou um bom dinheiro ali, né? Ele trabalhava no correio. Meu pai teve todos os problemas dele, alcoolismo, muita coisa, mas ele sempre cuidou da família. Sim. Sempre teve um emprego bom. Então, quando ele faleceu, eu fiquei tão passada, sabe? Demorei 5 anos pra me perdoar. Sempre que alguém morre na família da gente, a gente demora pra se perdoar. Por não ter feito mais. Exatamente, sempre. Você pode ter feito tudo, mas a gente tem isso. E aí, quando ele faleceu, a mãe veio conversar comigo sobre dinheiro. Eu falei, não quero saber de dinheiro. Obrigada, só me paga minha dívida de R$2.000 na conveniência. Só isso. Só preciso disso. O resto, não Só quero saber isso. de dinheiro. E aí, eu não quis saber, não sabia nem quanto, nem quando. Sim, e você aí, não queria se inteirar. Não, pra mim tá tudo certo. Sempre trabalhei, sempre fiz, né? Então, ela conseguiu aplicar esse dinheiro. Entendi. Então, de fato, tinha dinheiro para que acontecesse um Pra pudesse estúdio. investir. Então, aí, nós fomos fazer a reunião sobre o Dona Bela. Quanto Dona Bela ganhava, né? Faturamento, fomos conhecer o espaço, né? Compramos o Dona Bela. Aí logo... Gente, olha a virada né? de chave, né? Compramos o Dona Bela. E assim, aí lá tive que fazer várias reformas, mudar a recepção, trocar a maca. Detalhe, eu só peguei o dinheiro para pagar ela. Eu entrei sem nada. Sem absolutamente nada. E outro detalhe, tá? Quando os profissionais da Dona Bela souberam que seria vendido, eu tava para fazer o Pix com a minha mãe e eles simplesmente foram para outro estúdio. O que eu ia fazer? Eu, com um estúdio daquele tamanho, 2 andares, né? Um sobrado. O que eu ia fazer com aquele estúdio daquele tamanho? Pra quê? Sem profissional. Vou atender sozinha, não tem como. Aí ela me ligou à noite, né? Falou, Aline, sinto muito, aconteceu isso. Eu tenho que ser sincera com você, porque você tá pra fazer o Pix, né? Sim. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse Pix. Vambora. Vamos nessa. E coloquei nos meus status. Temos vaga. Dona Bela sobre nova direção.
temos vaga para manicure, para cabeleireiro, para depiladora, para isso, para aquilo. No dia seguinte, 9 horas da manhã, eu tinha toda uma equipe estruturada. No outro dia? No outro dia. Vocês já abriram logo? Não, tava aberto aquilo. Ainda para não deixar a Janete na mão, porque eu fui à casa dela, né, avisar Sim. ela, conversar com ela, né? Sairia. Tava em choque ainda, gente. Eu tava em choque. Tava processando. Eu fui à noite fazer essa reunião, no dia seguinte fui lá tomar café. E contar. Eu tava em choque. Eu não sabia nem... E assim, eu tava num processo tão maravilhoso. Tinha ganhado a Olivia. Então, a roupa podia ser de brechó. Mas eu me vestia para quem eu queria ser. Então, podia para ser. O sucesso. Para o sucesso. Eu não sabia que sucesso. Mas eu sabia que tinha sucesso no nome. Então, eu já me vestia assim, né? E eu falei, Janete, olha, vem tanto tempo me vestindo para ser empresária, agora eu sou empresária. Mas você sabe que isso é muito real, assim. É real. Eu vejo que hoje em dia tá muito em alta, né? Falar sobre posicionamento, forma de se vestir e tal, mas isso é muito antigo. Exato. Isso desde dos primórdios, né? Você imagina que você é, você se porta como se você fosse, e você se transforma nessa pessoa. Exatamente, exatamente. A gente tem vários fatos sobre isso. Sim. Inclusive sobre valores de contas bancárias. O pessoal coloca, assina as coisas como se tivesse. Então, isso é enérgico. Tem uma história que eu adoro sobre isso, que é do Jim Carrey. Eu amo essa história. Perfeito. Só pra contextualizar pra quem não sabe, né? O Jim Carrey, quando ele tava no início da carreira, ele assinou um cheque pra ele mesmo de 10 milhões de dólares. E ele levava esse cheque na carteira por muito tempo, né? Levou aquele cheque na carteira por muito tempo. E tinha data, né? O cheque, eu não vou saber que ano que era, mas, enfim, um ano lá, acho que 93, 63, por aí, né? 90. E aí ele... Quando ele fez o filme do Debi Lloyd, o valor que ele recebeu pelo filme foi 10 milhões de dólares e bem próximo à data que estava no cheque. Sim. E isso acho que foi por anos, ele guardou o cheque por anos ali. E aí ele até tem o cheque, né? Tem fotos e tal na internet. Dá uma pesquisada, você vai achar. E eu adoro essa história, porque eu nunca fui muito, tipo, de acreditar nessa questão da visualização, sabe? Sim. Mas até, o meu plano de celular agora é só assim. A viagem. Coisas que eu quero conquistar. Eu tenho... Eu colocava uma moto estradeira antigamente. Ainda não consegui comprar, mas eu vou. O sonho, essas coisas mais aleatórias, assim. Exatamente. Tem de tudo aqui. Até praticar jardinagem, porque eu tava nessa vibe. Às vezes a gente muda no meio do caminho, né? Mas no início do ano a gente tá numa coisa. Até viagem e um pouco de tudo. E meio que faz sentido, né? Você olhar aquilo todo dia e levar como se fosse um mantra, né? Exatamente, como se fosse um mantra, né? Exato. Vamos lá? Vamos ao próximo quadro, né? Eu acho que deu pra destrinchar bastante aí. A sua história, ela é cheia de altos e baixos. Eu acho que qualquer pessoa, né, sempre tem altos e baixos e tudo mais, mas eu gosto muito da sua história por conta disso. Por esses desafios que eu sei que você passou por cima e ainda ressignificou eles na sua vida. Porque tem pessoas que preferem simplesmente apagar e fingir que isso não aconteceu. Né? E o que eu mais gosto é que você usa disso para ressignificar a sua história, né? Para demonstrar que você é quem você é por causa desses percalços que você superou. Exatamente. Então, acho que o segundo quadro ele tem tudo a ver com isso, porque ele se chama O Perrengue que Me Fez Crescer. E eu acho que é basicamente essa questão, né? Enfim, tem várias coisas que acontecem na vida, no dia a dia, mas eu sei que no empreendedorismo é meio que óbvio. Se você vai empreender, você vai passar por vários perrengues, né? Nasceu, tem perrengue. Exato. E aí, o que eu gosto muito de tirar desse quadro é o que na sua trajetória foi tão marcante, assim, no sentido de ser dificultoso, de ter tirado muito de você, sabe, para ser realizado, que te fez crescer como empreendedora, que te fez chegar àquela virada de chave, sabe? Virada de chave. Talvez seja até o próximo passo ali mesmo, né? Dificuldade sempre. Resiliência toda a vida. Sim. E até hoje. Né? Você pode ter o sucesso que você tiver. Lembrando que sucesso não é dinheiro.
né? Sucesso é você se reconhecer, você saber onde você tá, o que você tá fazendo, o que você muda na vida das pessoas. Eu acho que isso é sucesso, né? Sim. Então, O dinheiro que é acontece? porém, um extra, né? É um que vem, extra. Um plus que vem junto. Chega. Quando a coisa tá sendo feita certo, tá tudo bem. Então, resiliência, né? E assim, processos doloridos foram todos. Desde quando eu nasci, antes de nascer. Eu nasci na barriga de outra pessoa. Então... Ser adotada. Exatamente. Então, é sempre assim. Só que agora, falando profissionalmente mesmo, daí a gente chega lá. Compramos o Dona Bela. E agora... O que eu faço? Colocamos os profissionais. Deu tudo errado, né? Não dei muita conta com alguns profissionais. Outros ficaram mais de um ano comigo. 2 estão até hoje. Esteticista, biomédica estão até hoje comigo também, né? E aí, o que acontece? A gente começa a ver as dificuldades. Por que será que não deu certo aquele espaço, né? A gente não consegue entender. Só que é uma outra vibe, é uma outra vibração, é uma outra história. Então, eu tinha que criar a minha própria história. E ali foi onde se tornou o estúdio Aline Liberati. Entendi. Alguns profissionais não gostaram, né? Porque levava o seu nome, né? Então, não sei que enérgico foi isso aí. Mas para mim foi ótimo. E aí, no decorrer de tudo isso, eu comecei a estudar. Fomos para tricologia, pós-graduação, porque eu ainda estava lá nos meus cabelos. E o quanto isso fez diferença, né? Gente, eu usei lenço. Um dia eu vim aqui no Presidente, no posto, de lenço. Né? Então, comecei a estudar, e ali com as próprias clientes comecei a colocar a mão na massa, cabeleireira, tchau, cabeleireira, não tá afim, tchau, eu entro. Eu faço, vambora, vou ter que fazer, vamos nessa. E isso foi indo uma virada. Então, eu comecei a ter a conquista das clientes mesmo, né? Sim. E comecei a usar essas clientes. Fazia protocolos mega baratos, começava a estudar o que fazia aquela argila, aquele oligoelemento, usar aquele ativo e fui desenrolando. Qual que é a base da tricologia, assim? Só pra gente entender. Tricologia é os cuidados ali com os anexos da pele, que são os nossos fios mesmo. Então, ali tem muita patologia, tem muito problema, né? Então, aconteceu, principalmente após a pandemia, as doenças psicológicas parece que se agravaram. Sim. As doenças que temos, né, ali, que pegamos, também se agravaram. A nossa imunidade abaixou extremamente. Sim. A dengue, meu Deus, cada surto de dengue, no meu consultório eu recebo 10, até 20 vezes mais pacientes. Após 3 meses. Após 3 meses da pessoa ter, né, contraído ali a dengue mesmo, né? Então, tudo isso trouxe um prejuízo gigantesco. A tricologia, ela é nova, são só 10 anos no mercado. 10 anos de estudo, né? Então, ali a gente começa a estudar, começa a entender aqueles problemas lá na pele, naquele ósteo capilar mesmo, onde nasce, onde saem os fios do cabelo, né? Sim. Então, a gente entende que primeiro se cuida do solo, porque a depois vem uma planta perfeita, né? E assim, em toda a minha vida, o que eu ia estudando, a gente ia destruindo os fios de cabelo, né? Cabeleireiro, vai destruindo. Faz um progressivo, aí faz um loiro, aí joga uma chapinha. Né? Mas não é o cabeleireiro também, é um conjunto de coisas. Sim, né? É que não se tinha tanto conhecimento como tem hoje, né? Acho que é natural. Tricologia tem essa matéria dentro dos cursos de cabeleireiro, né? Sim. Mas é mais focado mesmo. Ali, como nasce esse fio e o que fazer com essa estrutura capilar, esse fio de cabelo, né? Sim. Então, aí eu fui para a parte mais clínica. Como tratar eu preciso entender. Quando eu estive doente, que meus cabelos caíam, eu sentava com o doutor. Sentava com o doutor e a gente ia investigando. Olha, ela é empreendedora até nisso, gente. Então, assim, não, doutor, vem aqui, vamos ver o que tá acontecendo aqui com o meu cabelo. E eu chegava com informação, porque era bem periódico, a gente junto. Sim. Né? Pra ele, era uma pesquisa. Quando eu cheguei no São Rafael, tava um monte de estagiário. A mulher olhou assim pra mim, uau, que máximo! Estagiário, nunca tinha visto uma pessoa apodrecendo. De medicina, Deus do céu! Não, eu ri muito.
Então, eu acho assim que tudo foi uma virada de chave, né? Sim. Essas dores todas. Profissional indo embora, eu tendo que fazer a mudança do nome do estúdio. E aí, algo espetacular. Porque, gente, eu só matuto. Fico matutando. Se eu acordar 2 horas da manhã pra ter certeza que tem resposta de alguma coisa, ou algo que eu vou começar a fazer. Sim, algum milhão aí escondido. Algum milhão um dia. Vai sim, amiga, confio. Confio. E aí, lá já tava, o estúdio ali, liberado, tinha acabado de fazer panfleto. Porque a gente tem a biomedicina, tem a estética avançada, tem muita coisa ali dentro ainda, né? Sim. Então, eu tinha acabado de fazer o panfleto, com as minhas argiloterapia, com os tratamentos, tudo. Comecei a estudar daí a tricologia mesmo, pós, né? Tricologista, a dermoterapeuta, fiz 2 especializações junto. E, do nada, eu com o meu caderno. Gente, esse caderno, quem conhece sabe esse caderno. Eu já vi esse caderno. Você viu esse caderno, né? Você viu o logo, né? Uhum. Desenhadinha por mim, Sim. assim. Aí eu falei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô maluca. Eu acabei de tirar a Dona Bela, coloquei ali no Liberate, lá, placona lá em cima. Agora vai ser Doutora Fio. Mas vai ser Doutora Fio. Deus mandou, eu escrevi isso aqui junto com ele. Vai ser Clínica Capilar Doutora Fio. E o medo. Meu Deus. E o medo. Agora eu não vou... Eu ainda tendo progressivo, eu ainda tendo isso ainda me traz uma renda, me traz as coisas pra dentro da minha casa. E se isso não for? E agora? Eu vou, não vou, mas eu amo tanto pra ajudar tanta gente. Falei, vou, claro que eu vou. Qualquer coisa a gente volta tudo de novo. Arranca tudo e tá tudo certo. E aí você foi com medo mesmo. E fui com medo mesmo. E hoje você vê que é uma decisão que foi assertiva. Foi assertivíssima, né? Infelizmente, ali, ou felizmente também, ela tem um espaço, aquele espaço até onde nós gravamos o curso. Sim. Né? Que no meio disso tudo, eu ainda falei, opa, Liberate não vai morrer, não. Não, vamos. Não vai ser mais estúdio, vai ser marca de produto profissional. Sim. E falei, quero uma progressiva orgânica, quero algo, fazer um curso que vai mudar a vida das pessoas, né? Sim. E foi. Independente se desse certo, se não desse, se vendesse esse curso, se não vendesse, se esse produto ficar, se não ficar, tá tudo certo, fica tudo aqui, ó, lindo. Tá ótimo, vamos. Foi um investimento alto, né? E agora, eu já decidi outra coisa. Ai, ó, rufem os tambores, temos aqui. Claro, Inédito. decidi outra coisa. Eu já decidi que aquela progressiva, aquela carinha dela, ela é edição limitadíssima. É. Porque eu estou criando uma outra linha de produto da Liberate Professional. Sim. Com a linha Doutora Fio. Pra Então, vai tratamento. ser algo mais para a saúde capilar, né? Onde quero montar as palestras, melhorar as coisas para as cabeleireiras. Olha que bacana. Eu acabei ali com o salão, até esses dias. Encerrei o salão, mudou tudo lá onde nós gravamos o curso. Sim. Era isso que eu ia entrar. Eu cheguei a ver lá, mas ficou muito bom. Isso, não, ficou uma graça. Você tem que ver os pacientes conversando um com o outro lá. É, porque fica bem familiar, ele fica bem gostoso, não? Bem Maravilhoso. gostoso. Então eu tô em constante movimentação. Então não é que aquilo deu errado, eu tô tirando. Não é. Eu só vou trocar a carinha dela agora para que ela se enquadre dentro daquela linha, né? E também estou aguardando, esperando a questão da Anvisa mesmo. Preciso que a Anvisa Então, uma coisa dê mais um séria, posicionamento realmente, que ela dê realmente posicionamento realmente pela saúde das pessoas, Sim. né? Então, sobre progressivas, sobre ácidos e tudo mais. Então estamos só aguardando isso para que se de fato ela ganhe uma outra roupinha, né? Roupinha, embalagem, né? Exatamente. Não, mas eu acho super embalagem. legal. Eu acho que até faz muito sentido dizer que o perrengue que te fez crescer foi justamente essa ideia de que nunca está satisfeito, né? Não, Sempre em constante movimento. Você pode decidir uma coisa agora, mas amanhã tem algo novo. Tem algo novo, algo que se complementa. O que eu sei que eu sempre quero mais. Sim. Mas eu tenho isso, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Eu acho que a veia empreendedora, ela nasce muito da ambição, né? Querer sempre mais. Eu passei, há pouco tempo atrás, eu passei por uma questão assim, o que tá acontecendo na minha vida? Eu sentei lá no meu consultório, era um momento um pouco mais sabe, delicado, assim, que eu tava vivendo ali, né? E eu falei, o que é que tá acontecendo? Meu Deus, fala comigo. Eu sei que o senhor não quer falar. Fala comigo, o que tá faltando aqui, por favor. Aí me veio assim, ambição. Falei, meu Deus, cadê minha ambição? Aquela ambição que eu tinha, de sempre estar pensando no futuro, sempre estar pensando no melhor. Querer Não é aquela mais. não é a ambição ruim, não é isso. Sim. Né? Porque a ambição também faz muita gente atropelar outras. Sim, não é sobre sim. isso. É sobre você não ficar parado. Sim. É sobre realmente ter aquela melhoria pra você, pra sua família, aquela prosperidade de tudo estar rodando. Querer ali, mais, né? Sim. E isso é até muito legal de dizer, porque pro homem é muito fácil ter ambição. Você nasce querendo mais, né? Você nasce... É cultural que o homem, ele sai de casa, ele vai caçar, ele vai atrás do animal e tudo mais, e a mulher fica em casa maternando. Exato. Então, é difícil pra uma mulher se assumir ambiciosa. Né? O que você quer? Exatamente. Você não quer construir uma família? Você não quer colocar todo o esforço no seu lar? Como assim você quer trabalhar? Como assim você quer criar um negócio? Como assim você quer ser empreendedora? Exatamente. Sabe? É muito desafiador. Mas eu vejo que cada dia mais isso tá começando a mudar. Né? A gente tá começando a sentir essa ambição como algo parte de nós mesmo, né? Pra que as coisas realmente aconteçam. Então, é muito legal a gente ter esse tipo de história, falar sobre isso. Exatamente. Porque a gente liberta algumas crenças limitantes de outras mulheres. De pensar que, eu não posso querer mais. Eu não posso buscar mais. Isso não significa que você tá negligenciando a sua família, negligenciando o seu cuidado. São duas coisas diferentes. A gente pode querer os dois ao mesmo tempo e tá tudo bem, né? Exatamente. Tem 3 filhos. E eu vou falar. Todas essas pós, faculdade, isso, aquilo. Gente, 2 horas da manhã chorando mesmo. Fazendo prova, fazendo trabalho. Você chora, exaustão mesmo psicológica, você chora. Mas tá tudo certo, termina isso aí. Vambora, amanhã é outro dia, abre seu espaço, arruma seus filhos. Eu não vou falar com gente, eu não sou perfeita de maneira nenhuma, em nada. É um perrengue atrás do outro. Vida familiar, casamento, os filhos.
Mas isso é a vida. É a questão de equilibrar os pratinhos. Tenta equilibrar. Chora lá, chora um pouco e vamos, né? Bora. O que não pode é, de fato, parar, né? Até eu carrego comigo isso, né? A uva, ela é pisoteada para que ela se transforme no melhor vinho. Ela é pisoteada, né? Quantas vezes você não levou um pisão aí? Eu, pisoteada. A azeitona, ela é espremida para sair o melhor óleo de oliva. Gente, tudo é sobre pressão mesmo. Sim. É sobre pressão. Provações. Provações. A gente extrai o nosso melhor nos piores momentos, sempre. Sim. Sempre. Tem uma história muito legal, né? Que as pessoas às vezes pedem pra Deus. Deus, me dá uma família forte. E aí Deus vai lá e te dá um problemão ali pra você Exatamente. passar. Porque é assim que você chega lá, né? Deus, me dá um trabalho. Deus vai lá e te dá um problema que você precisa resolver pra conseguir esse trabalho. Exato. É sobre isso, né? Diamantes forjados, né? Quanto que a gente não lê sobre isso? Gente, é tudo na dor, é tudo na pressão. Sim. E não tem como. É Fugir. sobre esforço, é sobre quem lida melhor com a situação. Sim. Né? Perfeito. Acho que a gente já entra no próximo quadro, que se chama Dica de Ouro. É basicamente o que você está dizendo aqui. Todo o aprendizado que você tem te levou a determinado ponto. Sim. Mas tem pessoas, né, tem mulheres que estão começando agora. E às vezes elas não precisam passar pelos perrengues que a gente passou, porque a gente percebeu algumas coisas aí no meio do caminho, Exatamente. né? E talvez tenha algo que você possa passar para essa mulher que está começando, que ajude nesse percurso, que ajude nesse caminho. Exatamente. Eu acho que a coisa mais importante mesmo, para uma pessoa que está começando, de fato, é a resiliência. Ali você vai ouvir, não só ouvir de pessoas, mas ela vai se questionar ela mesma. Quem sou eu? Por que eu mereço isso? Meu Deus, que louca, né? Sim. Não, permaneça, persista. Você, mulher, olhe realmente cada detalhe para ver se tem algo que está de fato te atrapalhando e não deixe aquilo te atrapalhar, né? Voltando até um pouco em questões de estar com pessoas, desde familiares e até mesmo relacionamentos, né? Te apoie. Serva realmente quem te apoia, sabe? Pula fora daquele que fala que... Você não vai pra conseguir. quê? Ai, pra que isso agora? Sem dó, tem que pensar mesmo no que é bom, quem quer crescer junto, quem quer estar ali de fato. Então, vai vir desafios, vai vir problemas atrás de problemas. Não desista jamais. Acreditar de fato o que você está fazendo. Qual é o seu propósito? Muito se fala em propósito. Ai, qual é o meu propósito? Gente, o propósito de fato é você acreditar naquilo, né, que você conhece, que você quer. E ir fazer, transformar. O propósito é quando você muda não só a sua, mas a vida ao redor das pessoas. Porque é muito fácil, né, ter um propósito. É fácil. O difícil é você se agarrar se àquilo. agarrar àquilo. Exatamente, entender qual é o seu papel naquilo, né? Muitas vezes, a gente serve para ser servido também. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Sim, com networking, né? Com Às vezes as pessoas networking. querem fazer conexão com outras pessoas, né, no Exato. alto, assim, a qualquer custo. Não. Mas você entrega primeiro para receber algo depois. Exatamente, Né? Você não chega exatamente. cobrando algo de alguém. O melhor networking é você fazer algo por alguém e fazer bem feito. Porque quando isso Exatamente. retorna para você, retorna com valor, né? Retorna porque a pessoa sabe o quanto que você tem a oferecer. Exato. E não só porque, ela tá me devendo algo, eu preciso fazer isso pra pessoa. Não, isso não é uma conexão duradoura. Não. Né? Não é efetiva. Não é. Quando, independente do que os outros pensam, não pensa, você saber de fato o que você está fazendo, a mudança que aquilo faz na sua vida e na vida do outro, não tem como isso dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Então, é muito disso que eu falo na questão do empoderamento pessoal e empoderamento profissional. Sim. Entenda quem você é, entenda o que você quer, o que você está fazendo ali e, de fato, siga naquela linhagem independente do problema que você encontrar ali. Não se sabote. Mas eu fui abusada e eu não tenho forças. Não, ali é a sua resiliência. Mas quem sou eu? A gente se menospreza. Pessoas que passaram por abuso, pessoas que passaram por muitas situações, se menosprezam. Não se menospreze. Não, eu fui capaz de passar por essas situações, então eu sou capaz de passar por qualquer situação. Sim. Qualquer. Então, seja lá. Então, a hora que a pessoa se entender realmente, se empoderar pessoalmente, Sim. sabe quem ela é, qual é o projeto, E né? o que isso pode causar às pessoas em volta, né? Exatamente. Aí ela se empodera profissionalmente. Sim. Se empoderar profissionalmente é saber o que você muda na vida das pessoas, é saber o que você está trabalhando ali na vida das pessoas. Você ama isso? O seu podcast, ele muda a vida de pessoas. Você sabe exatamente o que você está fazendo aqui. Sim. Né? Tá o seu pessoal aqui, Camille. E o profissional. seu profissional. Em conjunto. Então, primeiro você se entendeu o que você quer para depois que você tenha essa Sim. parte profissional. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Quando você até entende... o nosso processo, né? O nosso se conhecer veio muito disso. Porque, só pra explicar pra quem tá ouvindo aí e assistindo também. Eu comecei a trabalhar na área e até então eu demorei um pouco pra entender que eu queria trabalhar somente com mulheres, né? E por que isso? Claro, eu tenho clientes que são homens, que me acompanharam desde o início e estão aí até hoje, mas o foco, o propósito, sempre foi empoderar outras mulheres. E a Aline foi muito marcante nesse processo pra mim, porque ela me procurou
Ela estava criando o produto dela, estava criando a marca dela ali, como a gente comentou, a Progressiva Orgânica, que é uma ideia maravilhosa, genial. Quando eu escutei, profissionalmente, eu já vi muito potencial. Mas o que me arrepiou, eu sempre falo isso pra ela, o que me arrepiou, assim, o braço, foi no dia que a gente foi fazer a gravação do curso ali, que a gente estava fazendo também pro projeto dela, né, referente à Progressiva Orgânica. E ela contou a história dela. E foi super difícil, né? Você lembra como Meu Deus, foi eu não conseguia gravar. Como foi complicado. Porque... E eu ficava, caramba, mas eu quero ouvir. Eu tô ansiosa pra ouvir, né? Porque quanto mais desafiador é da gente, mais aquilo tem conteúdo, sabe? Exato. E aí eu lembro de ter falado pra ela, no dia, eu falei assim, olha, fica tranquila. Eu poderia ter falado, não precisa gravar, mas não era sobre isso. Não. Falei, fica tranquila, grava quando você estiver mais tranquila, quando você estiver mais calma e me manda depois. Né? Eu olhei pra ela ali, eu falei, olha, fica em paz, é a sua história. Vamos fazer, isso vai acontecer. Teve um detalhe naquele dia ainda. Aquele dia eu já não queria gravar, era mais nada, lembra? Sim. Que eu estava realmente numa exaustão emocional muito grande. Sim. Porque eu estava passando por um outro processo, né? E eu tomando banho ali, meu seio ali, ele estava inflamado, sim, sangue, tudo. E eu falei, meu Deus, não é possível, Senhor. Bem no dia da gravação. Bem no dia da gravação, né? Eu falei, não. Vamos assim mesmo, porque não é sobre a minha pessoa, é sobre as outras pessoas. Isso vai mudar a vida das outras pessoas. Que isso poderia atingir. Exatamente. E a gravação desse quem sou eu, essa história, é de fato para empoderar as mulheres, que elas podem, se eu conseguir, mesmo vocês também conseguem. Era sobre isso. Então, ali havia marcas de abuso, marcas de relacionamentos abusivos, de adoção, né? De drogas, de pai alcoólatra, muita coisa, muito problema. Meu Deus, doenças desesperadoras aí, né? Então, gente, eu carreguei isso comigo. Meu propósito na gravação do curso não era só entregar o curso Progressiva Orgânica. Não quero que você compre um curso e seja só mais um curso comprado ali na Hotmart, não sei na onde. Não é sobre isso. Você nem vai aplicar. É sobre você saber quem você é e você não desistir daquele seu curso, daquela sua trajetória, daquela sua profissão. Então, se eu queria mostrar que se eu conseguir, você também consegue fazer o que você quiser. Era sobre isso. Sim. E naquele momento foi muito marcante pra mim, justamente porque eu percebi que o que me dava mais gana no trabalho era esse tipo de história. Né? Era essa vontade mesmo de alcançar um propósito maior, de ajudar outras pessoas, e no caso da Aline, outras mulheres principalmente. Né? Outras empreendedoras ali da área da beleza. Então, foi muito marcante, né? Esse processo. Eu acredito que tanto pra você, pra mim foi muito marcante, quanto pra mim também, né? Significou muito nessa minha jornada de trabalho, até a criação do podcast mesmo, né? Tem tudo a ver com o que a gente passou, tudo a ver com outros projetos também de outras clientes maravilosas. E é muito legal isso. É muito legal ter esse feeling, né? De sentir o propósito do outro num projeto que, às vezes, é pra ser só profissional. Exato. É pra ser só mais uma técnico. Venda de um curso online. Mas não era. não era sobre isso, nunca foi. Sim, e foi maravilhoso. E eu acho que a gente já até deu uma conversada sobre isso antes, mas antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando que hoje em dia é muito comum a gente ouvir das pessoas que trabalham com marketing principalmente, mas outras pessoas também, né? Que não é correto você mostrar tudo. Você tem que dar uma pincelada na sua história, dar uma remodulada e tal. E a gente tava conversando o quanto a gente não concorda com isso, exatamente. Né? Se for pra fazer um livro e querer ajustar, nem faça. Nem faça, exato. Nem faça. A sinceridade e o ser verdadeiro com o seu eu pessoal no processo faz total diferença no sucesso. E na velocidade que você alcança esse sucesso também. Porque muitas vezes a gente se sabota, né? A gente acredita que, se eu der uma pinceladinha aqui, eu posso fingir que isso aqui ainda sou eu só dei uma mudada. Não funciona. Não funciona sabotar, não. Né? Falando em sabotar, é normal que a gente se sabote, né? Até essa questão que a gente falando, acredite, faça, né? Sim. Eu mesma já me sabotei. Já fui convidada pra palestrar e tal. E aí eu voltar, meu Deus... A gente se sabota também. Em não ir, né? Mas aí a gente vai observando de novo, vai se entendendo novamente. Eu preciso passar por isso. Preciso passar por isso. Precisamos estar assim. Então, é muito comum. Sim. É difícil também essa questão do podcast, sabe? É a terceira gravação aqui que eu faço, mas é sempre muito desafiador, porque é uma história aqui, né? É uma pessoa na minha frente que tem as suas limitações, que tem os seus percalços, que tem os seus dons, que tem os seus propósitos, e eu quero muito, o objetivo também é muito ressaltar a personalidade de cada um, por isso que cada episódio tem o seu tema, né? Mesmo sendo tudo uma gama de assuntos que levam para o empreendedorismo feminino, cada episódio traz o empreendedorismo feminino de um olhar diferente. De um olhar diferente, exatamente. As lutas de uma, as lutas de outra, a gente vai pegando, a gente vai se inspirando realmente, né? Ali em cada passagem, é surpreendente, né? Cada história ouvida é bem surpreendente. Sim, cada um tem, né, o seu percalço, o seu momento, a sua história. E eu acho que o último quadro, ele tem tudo a ver. Porque é se eu pudesse voltar atrás. E assim, eu já sei essa resposta. Mas, de qualquer forma, eu gosto de ressaltar que não é num sentido de, culpabilizar, eu fiz errado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas de imaginar que dentro dessa trajetória nós retiramos ensinamentos, né? E talvez alguma coisa feita de forma diferente, ou vista de outra ótica, mudaria a história, o percurso. Como que seria pra você, se você pudesse voltar atrás? Eu não
voltaria atrás. Na verdade, não. Agora, se eu tivesse a oportunidade de eu, Aline, entrar numa máquina do tempo e lá no ouvido daquela ser, lá em 2016, e falar assim, ele é trouxa, vai embora, vai dar tudo certo do mesmo jeito, nessa peça. Ai, Deus. Gente, eu evitaria, na verdade, muita coisa, assim, né? Porque é desnecessário. Desnecessário. Só isso. Mas eu não mudaria absolutamente nada. Sim. Muita coisa me ensinou, muita coisa me trouxe onde eu estou, está me levando pelo caminho, por conta de cada processo que a gente vem Você já passado. passou. Então, só cuidado. Começa a ter uma visão de se realmente você precisa passar por aquilo. E amor próprio, né? Pronto, amor próprio é tudo. É que é muito difícil, né? Eu vejo, assim, a pessoa que tá imersa num relacionamento abusivo, tóxico, ela pode confiar muito na pessoa que tá ali do lado dela, mas Exatamente. às vezes mesmo o outro falando, Ela não vai. ela mesma arruma formas de consertar essa Vivencia, história. vivencia. Ah, mas não foi bem isso. Não, mas Ele eu também sou. Exato. Ele não Vivencia é tão essa ruim semana. assim, Aham, né? Exatamente. E ela também, porque também pode ter relacionamentos abusivos e tóxicos do lado masculino, é que tem toda a questão do patriarcado e do feminicídio, Exato. que são muito mais, são agravantes de um relacionamento tóxico pra uma mulher. Exatamente. Né? Que a gente tem que ser levado em consideração quando a gente fala de relacionamento abusivo Exatamente. pra mulheres, e enfim. É tudo muito complicado, na verdade, né? Em Tumbé nós temos um projeto que chama Empoderando Mulheres. E ali a nossa meta de trabalhar, né? Esse projeto são mulheres, de fato, que passam por relacionamentos abusivos, né? E é assim, o que acontece? Não tem uma profissão, a gente tem que observar tudo, Sim. né? Onde está as situações financeiras, a gente tem que fazer essas observações também. É cultural, né? Tem aquela maldição familiar também, que vem vindo de vó pra mãe, pra filha, tudo isso, porque né? casamento tem pra ficar, né? Exatamente. Ah, mas eu não tenho uma profissão, eu não tive oportunidade de estudar. Fica dependente. Como que eu vou fazer? Eu tenho uma criança pequena. Então, ali nós damos cursos também para ajudar ali, né, a ensinar de fato algo, para que ela vá se desligando, aquele Sim, propósito aos poucos. psicológico também. Então, é um processo, né? Sim. Até essa diretora, ela é uma pessoa incrível, a Rosângela, criadora desse projeto Empoderando Mulheres, né? E ela veio, ela convidou para que a gente iniciasse esse projeto. Eu fui, dei já algumas aulas, tem outras mulheres maravilhosas, inclusive mulheres de Rolândia aqui, também dentro desse projeto, Sim. né? Então são muitos detalhes que a gente vai trabalhando, sabe? Não é que a gente quer pegar a pessoa de dentro de casa e ir lá assumir uma briga perigosa. É a Não é questão, sobre né? isso. É sobre realmente empoderar ela e ajudar ela. ao Retirar esse longo- ciclo aos poucos, né? Exatamente, né? E aí tem a comunidade também, que daí é outras mulheres que já participam de outros temas, outras coisas. Então tá crescendo. Sim. Algo que tá bem bacana ali. Eu gostaria de estar mais presente, mas como eu sou a pessoa das 2 horas da manhã que inventa um projeto atrás do outro, Fica difícil, né? eu vou fazendo o que eu Sim, posso, né? Sim, mas já é super válido, né? Você estar nessa causa. Mas é algo que eu quero abraçar mais ali junto mesmo, Sim. porque isso é incrível, é um propósito gigantesco mesmo, e eu Sim. acho que nós unidas, nós Nossa, somos um time tanto. vencíveis, né? Vencidas ali pra realmente crescer. Né? Crescer espiritualmente, familiarmente, financeiramente, como pessoas. Basta, acho que, querermos mesmo, né? se E esforçar, né? ajudar realmente, Ajudar, uma a outra, né? Esse negócio de competição, gente do céu. Eu tenho muita Tá gente... flopado, pelo gente. amor de Deus. Saiu da moda. Esquece, Chega. mulherada. Dê as mãos, ajuda. Você sabe uma técnica? Ajuda, né? Você sabe outro detalhe? Ele vai, dá aquela dica. Não vai ficar melhor, nem pior, vai ficar todo mundo maravilhoso. Eu penso exatamente assim. Eu acho que até faz muito sentido essa ideia do projeto e tudo mais, porque não é a mesma coisa você chegar pra pessoa e falar, saia disso, e aí a pessoa não tem amparo financeiro, não tem um amparo psicológico, enfim, vive o caos ali, e enquanto, por outro lado, você ir ajudando aos poucos ela se emancipar como ser humano, Exatamente. porque tem tudo isso, né? Tem a questão financeira, psicológica, familiar, religiosa, muitas vezes também. Então, é muito forte, né? Um projeto como esse. E hoje em dia, infelizmente, nós temos um movimento, né, que eu até entendo por certo lado e tudo mais, mas hoje em dia tá crescendo muito, a gente tá permitindo crescer o movimento da esposa troféu e tudo mais, que é a mulher que se permite virar independente financeira do homem, né? E até onde isso pode ser prejudicial ou até onde isso pode ser, beleza, é legal, tá tudo bem e tudo mais. Só que eu acredito que com o tempo, né, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando. Exato. Mas existem algumas coisas que a gente precisa se lembrar o tempo todo pra não voltar ao mesmo padrão. Exatamente. Também tomar um cuidado para que esse padrão ele não vire para outro lado. Relacionado aos homens também. Sim. Já tô vendo esposo troféu. Né? Sim. Então eu acho que tem que ter um cuidado para que Com não se certeza. repita um ciclo, Tem sim. que ter um equilíbrio. Mas tá tudo muito complicado, na verdade. A gente abre a internet e dá até medo, né? Nossa, Alguns não. detalhes aí que a gente fala, o que tá acontecendo com esse pessoal? Já tá Né? muito, tá todo mundo muito Tudo doido. esquisito. Gente, vai empreender, vai estudar. Vai fazer alguma Vai se coisa. especializar, né? Sim. Olha, a gente se choca realmente com as coisas que a gente começa a ver abrir um Instagram de manhã e fala, não creio nisso, não. Sim. Aí você vai ver pro final da tarde. Então eu acredito que a gente precisa, sim, voltar
A se empoderar, a se entender, a estudar, ajudar mais as pessoas. A se unir. Parar de ser doido, que as pessoas estão Para tudo de ser muito doidas. Para de ser doido. Esse cabelo! Ai, Esse cabelo é o melhor. Eu amo mais sensitivo. Ai, ó, esse papo tá maravilhoso. A gente foi de A até Z e eu acho que é o melhor papo de todos. Eu amo quando acontece isso aqui. E a pergunta final, ela é mais que um desafio do que qualquer coisa. Porque pode ser, você pode responder da sua maneira, Certo. que faz sentido pra você e... Eu gosto muito dela porque traz a essência de cada convidado aqui. Então, pra você, Aline, o que significa fazer acontecer? Fazer acontecer. Eu faço todos os dias. Fazer acontecer. Tem que fazer, né? É todos os dias. O fazer acontecer é ser exprimido mesmo e ir adiante. Independente da circunstância que você está naquele momento ou não, você acreditou naquilo, faça acontecer. O que você quer, o seu projeto, o seu plano, coloque em ação, se entenda. Fazer acontecer, isso é resiliência. Fazer acontecer é resiliência, você usar, ressignificar o que você tem aí para melhorar toda a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor. Fazer acontecer, vixe, vai dar errado. Não, vai não, vamos embora, eu sou louca. Vamos embora, né? É sobre isso. Pegar os limão, fazer aquela limonada maravilhosa. Eu amo. E aí, gostou do drink? Maravilhoso. Ai, eu amo. Eu acho que o papo foi maravilhoso, né? Não sei pra você, mas pra mim foi enriquecedor. Foi enriquecedor. Então eu imagino que pra Perfeito, tá aqui. todo mundo que tá ouvindo também foi extremamente enriquecedor. Você tem muito a agregar. Por isso eu agradeço muito você estar aqui hoje. Agradeço você ter aceitado o meu Eu convite. te agradeço o convite. Agradeço também a nossa parceria, né? Porque nós estamos sempre em contato. Eu apoio seus projetos, você apoia os meus também. E eu quero que esse tipo de conexão aconteça cada vez mais por aí com outras mulheres, né? Maravilhoso. Então eu acho que a gente precisa se unir mais e a gente traz muito essa essência aqui. Isso é maravilhoso. Perfeito. Mulheres unidas Fazem sucesso. fazem um sucesso. Eu acho que é isso. Então, agradeço de verdade, tá? Eu agradeço, Se Camila. você quiser até falar sobre as suas redes sociais, seus projetos e tudo mais, Perfeito. fica à vontade, esse momento é seu, faça o seu merchan. Perfeito. Pessoal, me sigam. Aline Liberati, né? @Aline Liberati, meu perfil pessoal. Posto muito conteúdo, muita coisa boa também, junto com @doutora Fio Clínica Capilar, DRA Fio, FIO Capilar, tá? Clínica Capilar, desculpa. E tem o Liberati Professional. Tá cruzinho ainda, a Camila até cuidou um pouquinho ali pra mim dela, mas aí eu fui fazendo outros projetos, mas vai ter muita coisa boa, tá? Acredite no seu potencial, seja você, acredite nos seus propósitos, confie em você, que você pode tudo que você quiser. Linda, maravilhosa. E pra você que tá assistindo esse episódio, não perca todos os outros, tá? Ainda tem muita coisa por vir. Nós estamos no YouTube e no Spotify hoje, então você pode assistir, você pode ouvir, lavando uma loucinha aí, fazendo qualquer coisinha. Você pode ouvir a gente também. Se inscreva no canal, siga o nosso perfil do Instagram, né? Eu também abri agora uma inscrição pra você que quer participar, pra você que é empreendedora. Abri ali um formulário na bio do Instagram do Ela Pode, Ela Faz. Então, é só clicar ali na bio, fazer a sua inscrição, responder algumas perguntinhas práticas. Mas é importante porque eu faço essa curadoria pra entender melhor a sua história e até que ponto, né, a gente pode trabalhar, onde você se encaixa, qual tema a gente pode trabalhar com a sua história. E também fazer o seu comentário, deixar a sua sugestão, quem que você quer trazer aqui pro podcast, quem que seria legal, que história que você quer ouvir, né? Que mulher empreendedora você quer trazer pra cá. Siga as minhas redes sociais também, porque lá eu sempre trago muitos ensinamentos, muitas coisas importantes aí pra empreendedoras feminino, pro empreendedorismo feminino, né? Camila Osório com 2 Os no final. E obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau!